Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quem encontrou, diz eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diz eu também amo a Bíblia. Todos encontraram? Vamos ler o verso 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, e esse Espírito aqui com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. Toda vez que você vê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus. E quando tiver na Bíblia Espírito com E minúsculo, está falando de demônios, ou o Espírito do homem. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, porém, respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Diga amém por isso. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro e te agradeço em nome do Senhor. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando na reta final deste ano. E existem espíritos que eles são espíritos que eles atuam de datas em datas. Existem pessoas que elas estão esperando o final do ano, estão esperando chegar um novo ano para elas terem um ano melhor. Só que o ano não muda se o espírito que tiver na pessoa não mudar, se o espírito que acompanha a pessoa não sair. O texto que nós lemos, ele vem trazendo uma sequência de acontecimentos logo após o batismo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, quando desce as águas, que é batizado por João Batista, o Espírito de Deus desce sobre ele. O que desceu sobre Jesus? O Espírito de Deus. E a vida da gente é um reflexo do Espírito que a gente carrega. Diga comigo, diga: a minha vida é um reflexo do Espírito que eu carrego. Talvez você olhe para a sua vida e olhando para a sua vida você vai saber qual é o Espírito que você carrega, qual é o Espírito que está te acompanhando. Tem pessoas que dizem assim: bispo, a minha vida é um inferno. E se a pessoa está vivendo um inferno, é porque o Espírito que ela acompanha não é o Espírito de Deus. Porque a pessoa que tem o Espírito de Deus, ainda que ela passe por lutas, ainda que ela passe por provas, a vida dela não vai ser um inferno. Ela vai ser uma pessoa que mesmo na dificuldade, ela vai ter paz. Amém? Então, a nossa vida é um reflexo do Espírito que nós carregamos. Então não adianta mudar o ano, mudar o mês, mudar as estações,
se eu não entender que muitas vezes o que eu carrego é o que está afetando a minha vida. E quantas são as pessoas que estão carregando espíritos malignos, que estão carregando cargas negativas? Quantas são as pessoas que o diabo encontrou legalidade na vida dela e agora ele está trabalhando para destruir, para acabar a vida dela? E a Bíblia diz que Jesus recebe o Espírito Santo. E quando ele recebe o Espírito Santo, ele foi conduzido, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos guia. O Espírito Santo, ele não nos obriga, ele não nos oprime. O Espírito de Deus, ele é o nosso guia. Você pode dizer glória a Deus por isso? O Espírito de Deus é o seu guia. Diga comigo, diga: o Espírito de Deus é o meu guia. E o guia, ele faz assim, ó. Ele diz: ó, o caminho certo é esse. Olha, isso daqui não pode. Ele é o guia. Já os demônios não. Os demônios, quando eles estão atuando na vida de uma pessoa, eles obrigam uma pessoa, eles oprimem uma pessoa, para que uma pessoa muitas vezes tome decisões que ela não queria tomar, decisões demoníacas. Você já viu que teve pessoas que quando elas muitas vezes fizeram algo perverso, cruel, ela disse assim: não, eu não queria fazer isso. A pessoa diz: não, eu não queria tomar essa decisão. E por que ela tomou essa decisão se ela não queria? Por que ela fez isso se ela não queria fazer o mal com alguém? Porque ela estava dominada por um espírito maligno, e o espírito maligno fez com que ela fizesse aquele mal. Quantos compreendem isso? Jesus, ele foi o quê? Guiado pelo Espírito Santo. Só que ele foi guiado pelo Espírito Santo para ser tentado. Ele foi guiado por o Espírito Santo para um deserto, para um lugar onde não tinha nada. E naquele deserto ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, se consagrando, porque ele foi levado pelo Espírito Santo para ter uma batalha com Satanás, porque foi para isso que ele veio. Lá em João ele vai dizer assim, em 1 João ele vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer: e para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras do mal. Amém? Então, um crente que é cheio do Espírito Santo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não pode ter medo de enfrentar o mal, ela não pode ter medo de ser conduzida por Deus para enfrentar o diabo. Porque quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, como Jesus recebeu o Espírito Santo, quando ele recebeu o Espírito Santo, para onde foi que o Espírito Santo levou ele? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo, para poder fazer batalha espiritual, para poder vencer o diabo. Então, quando Deus nos enche do seu Espírito, Ele vai querer que a gente brilhe no meio das trevas. Quantos compreendem isso? Quando você recebe o Espírito de Deus, Ele vai te levar a lugares que você vai precisar manifestar o poder de Deus, para expulsar o diabo, para vencer o diabo, para destronar o inferno. Porque muitas vezes você pensa assim: ah, mas eu tenho ido em lugares que eu não quero ir. Mas se Deus está te conduzindo, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo e foi levado naquele lugar, é que Deus quer que você vença o diabo. Quantos me compreendem? E quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para poder fazer essa batalha, essa guerra espiritual, porque quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele precisa vencer o diabo. Tem crente que tem medo do diabo. Irmão, você não tem que ter medo do inferno, você não tem que ter medo de demônio. Lá o pessoal de casa, quando viaja, que eu fico sozinho, aí tem umas pessoas: você não tem medo não de ficar sozinho? Falei: medo de ficar sozinho? Medo de ficar sozinho? Falei: meu Deus, eu não estou só, estou com Deus. E quem está com Deus não tem medo. Aí a pessoa que tem medo de ficar sozinho em casa, você não pode ter medo. Fica com medo do diabo, porque eu acho que eu vi alguma coisa. Então você não está cheio do Espírito Santo, você tem que buscar se encher. Se você tem medo de ficar no escuro,
É porque o espírito que está em você é um espírito de medo. E você precisa buscar o Espírito de Deus para se encher e se libertar desse medo. Eu já tive medo de ficar sozinho. Hoje eu não tenho, porque eu me enchi da presença do Espírito Santo. E esse Espírito Santo está disponível para todos nós. Amém? O mesmo Espírito que veio sobre Jesus, ele disse: eu vou, mas eu vou e eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. Jesus diz: vocês vão receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dar a vocês poder. O Espírito Santo vai dar a vocês unção, capacitação. O mesmo Espírito Santo que Jesus recebeu está sobre nós quando nós o buscamos, ou quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Amém? Então você não tem que ter medo do diabo, não tem que ter medo do inferno, porque a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que quer dizer isso? As portas do inferno. O próprio Cristo disse que as portas do inferno não iriam prevalecer. Ou seja, o inferno vai fechar as portas para a igreja não entrar. Mas nem o inferno fechando as portas vai prevalecer, porque a igreja vai destronar. Amém? E você vai, o inferno vai querer fechar, e o inferno não vai poder impedir o agir de Deus. As portas do inferno não vai prevalecer. Ele vai fechar, mas não vai prevalecer, porque o poder e a autoridade está na mão da igreja. Amém? Porque Jesus tomou a chave do inferno. Então não tenha medo de macumba, não tenha medo de inveja, não tenha medo de praga, se você está compromissado com Deus, se você está buscando se encher da presença do Espírito Santo, se você está buscando se encher de Deus. E se você tem medo, e você diz assim: bispo, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu tenho medo, você vai ter que confrontar o diabo. Quando você estiver só, que ele tentar de alguma maneira te amedrontar, você vai repreender ele, dizer: eu te repreendo, eu te expulso. Deus é maior na minha vida, os anjos do Senhor estão neste lugar, e você não tem poder sobre a minha vida, você não vai prevalecer contra mim, porque o Deus que eu sirvo é maior. Amém? O Deus que você serve é maior. Diga glória a Deus por isso. Jesus foi conduzido ali pelo Espírito Santo. Existem momentos que o Espírito Santo vai te conduzir a desertos da vida, e você vai se perguntar: por que, meu Deus, eu estou servindo o Senhor? Porque eu fui cheio do Espírito Santo e agora estou passando por esse deserto. Por que eu estou cheio do Espírito Santo e estou vivendo esse deserto? O deserto é um lugar de provação, o deserto é um lugar de preparação. Quando Deus libertou o povo do Egito, para eles herdarem a terra prometida, tinha um deserto que eles tinham que passar. Todos nós vivemos desertos na vida, muitas das vezes, e todos nós vamos passar por lugares desertos. O deserto é um lugar de solidão, muitas das vezes. O deserto é um lugar, muitas vezes, onde você vai ter que estar para ouvir a voz de Deus, porque no deserto Deus se manifesta. No deserto nós temos experiências com Deus. Então não fique se reclamando se você foi conduzido pelo Espírito Santo a passar por algum deserto. Não foi o diabo que levou Jesus, não foi o diabo que conduziu Jesus ao deserto, foi o Espírito de Deus, foi o Espírito Santo que levou ele. E tem hora que Deus nos leva, meu irmão, a desertos na vida. Tem hora que a gente passa por desertos na vida, e o deserto é uma preparação. O deserto é um momento que Deus está nos provando, testando o nosso coração, porque é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de crise, é nos momentos de solidão que o nosso coração é testado. E a Bíblia diz que ali Jesus, naquele deserto, o que ele fez? Jejuou. Uma das armas para você vencer o mal é o jejum. O cristão precisa jejuar.
Talvez esse ano você não teve muitas vitórias. Talvez esse ano você não teve muitas conquistas, porque você negligenciou o jejum, porque você não entendeu o quanto é importante o jejum. O jejum é importante na vida do cristão. Jesus diz: olha, quando vocês jejuarem. Jesus está dizendo: quando vocês jejuarem. Jesus está dizendo: vocês vão jejuar. Ele disse: vocês lavem o rosto. Não faça como os fariseus que andam: eu estou jejuando. Não, vocês não precisam dizer que está jejuando. Lavem o rosto, penteiem o cabelo. Porque os líderes religiosos, quando eles jejuavam, eles não penteavam o cabelo, eles não lavavam o rosto. Aí quando uma pessoa não lava o rosto, está com um remelão no olho lá, você fala: ixi, esse daí nem tomou café ainda, nem escovou o dente. Eles andavam assim. Jesus: não, lava o rosto. Não mostra não que vocês estão jejuando. Mas quando vocês jejuarem, ele está dizendo: vocês têm que jejuar. Teve um momento que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio. E Jesus disse assim: essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Tem demônio que só vai sair da sua vida com jejum e oração. Tem entidades malignas que só vão sair do seu caminho, da sua casa, se você se consagrar a Deus com jejum e oração. Você só vai conseguir vencer o diabo se você jejuar. Eu estava falando hoje com a obreira Josélia, de um amigo meu, e eu liguei para ele, conversando com ele, e nós falamos de um pastor que está passando um momento difícil, um apóstolo da televisão. Eu disse para ele: olha, pastor, uma das coisas que eu acho muito errado é que a gente vê as pessoas afrontando o diabo como se o poder estivesse nelas. Se eu sou homem de Deus, vai ter que acontecer isso. Se eu sou mulher de Deus, isso vai... Não é por causa de mim, é por causa dele, amém? Não tem que ser se eu sou homem de Deus, é se o meu Deus é maior, esse demônio vai... É assim. É se o Deus que eu sirvo é o verdadeiro, esse demônio vai sair. Não é se eu sou, porque não é sobre mim, é sobre Deus, amém? Elias disse: se o Deus de vocês é verdadeiro, que caia fogo dos céus. Mas se o Deus que eu estou servindo é verdadeiro, que caia o fogo dos céus. Vamos saber qual é o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o Deus de Israel. Elias não disse: vamos saber quem é verdadeiro, se sou eu ou se é vocês. Não, o que está em jogo é Deus. A questão é que Deus é que é verdadeiro, não é o homem é falho. E se o homem ficar se sustentando nisso, se eu sou homem de Deus, se eu sou isso, ele vai querer que o povo idolatre ele. E muita gente idolatra o homem. O apóstolo fulano, meu Deus, é um santo homem. É um ser humano carnal, igual a qualquer um. Porque o poder vem do Espírito Santo. Quantos me compreendem? E ele me dizendo, eu disse para ele: olha, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tem gente que fala: diabo, se isso é... O diabo, ele dá tempo a uma pessoa. Já falei aqui. Tinha um obreiro nosso, lá em Barreiros, que ele brincava muito com isso. Um dia o demônio manifestou. Aí ele disse assim, o demônio disse assim: eu vou te pegar. Aí ele disse: por que não pega agora? Vem, me pega aqui agora. Aí o demônio disse: eu vou te pegar. Ele expulsou o demônio e tal. E o povo tinha uma admiração por ele, porque ele botava a mão na cabeça das pessoas, e as pessoas manifestavam assim. Ele tinha uma unção de encontrar demônio. Aí ele se esfriou na fé, se afastou, passou um tempo, e aí ele pegou e estava tendo um caso com uma jovem. E um dia, no momento que ele estava tendo ali o ato sexual com a jovem manifestou. E o demônio regalou o olho e falou assim para ele: eu não falei que ia te pegar? E deu uma gargalhada. E ele voltou para a igreja, mas até hoje não conseguiu ser o mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que quando o anjo foi lutar e Satanás ali se opôs, ele disse assim: que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. O poder não está em mim, o poder está em quem? No Senhor.
Então não vai nessa não, não, é porque eu sou maior que o diabo vem aqui que eu vou. Não, irmãos, não entra nessa onda não. Não, fala, não, o diabo não pode tocar em mim porque eu sou de Deus. Aí sim, porque Deus está comigo. Mas não queira mostrar um super-herói, uma super mulher, porque a gente é ser humano, a gente é falho. E a gente tem que entender que o poder está no nome de Jesus. Esse sim venceu o diabo, amém? Eu disse para ele, pastor, o problema é esse. Ele disse, é verdade. Ele disse assim para mim, eu sempre dizia nos altares, quando o demônio manifestava, se eu sou marido de uma mulher só, esse demônio vai ter que sair. Trazendo para si a glória, né? Não era nem de Deus. Se eu sou marido de uma mulher só, esse demônio. E aí o demônio saía. Só que aconteceu que ele acabou falhando, caindo em adultério. E aí ele disse, é verdade. Falei, não, irmãos, a gente tem que ir contra o diabo, é usando a palavra de Deus, amém? É dizer, ó, diabo, está escrito na palavra do Senhor, que no nome de Jesus há poder, não é no meu caráter, não é na minha conduta, é na palavra de Deus. Você tem que rebater o diabo é com a palavra de Deus, amém? Não é com o seu caráter não, se eu sou homem de Deus, se eu sou mulher, irmão, não, é a palavra, é ela que me garante que a vitória é sobre o mal, amém? Não é a minha santidade, não é o quanto que eu oro, não é o quanto, é a palavra de Deus que nos garante a vitória sobre o inferno. Ouçam, e a Bíblia diz que Jesus foi tentado, e a tentação não é pecado. Diga comigo, diga, tentação não é pecado, mas a tentação pode levar uma pessoa a pecar. O diabo, ele é o tentador, ele nos tenta, todas as pessoas. Ele tentou o Filho de Deus, Jesus. Ele tentou não uma, não duas, 3 vezes no deserto. E depois mais vezes. Então ele é o tentador, ele fica tentando. E a primeira tentação que ele tentou foi quando Jesus estava debilitado. Quando Jesus estava fraco, com fome. Ele veio e disse assim, se tu é o Filho de Deus. E ele nos tenta nisso muitas vezes, fazendo a gente duvidar de quem somos e duvidar de quem é Deus. Porque quem foi que disse que Jesus era o Filho de Deus? No batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, quem foi que disse, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo? Quem foi que disse isso? Foi o próprio Deus. Quem foi que disse que Jesus era Filho de Deus? Foi o próprio Deus. O próprio Deus falou dos céus que Ele era o Pai de Jesus e que Jesus era o seu Filho. Só que agora o diabo está colocando em dúvida se Deus realmente era o Pai de Jesus, se realmente Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus estava no deserto e com fome. Tem hora que você está passando dificuldade, tem hora que você está passando um momento difícil, e o diabo coloca, não, você não é crente não, porque se você fosse filho de Deus, você não estava nessa prova. Se você fosse realmente filho de Deus, se Deus realmente fosse o seu pai, você não estava passando essa dificuldade, você não estava passando essa situação, você não é filho de Deus não. Ele disse, se tu és o Filho de Deus. Ele colocou em dúvida quem Deus era, irmãos. Não é um momento de dificuldade que você passa, não é uma crise, não é uma perseguição, não é uma luta, não é uma prova que vai tirar a paternidade de Deus sobre você, que Deus vai deixar de ser o seu pai. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Deus, a partir do momento que você entregou sua vida a Deus, Deus é um pai que te ama, amém? E o pai que ama, deixa o filho passar por algumas coisas para amadurecimento. Pai que dá tudo para o filho, mãe que dá tudo para o filho, estraga o filho, sim ou não? Tudo que seu filho quer você dá, tudo que seu filho pede, você está estragando o seu filho, a sua filha. Criança tem que ter limite, tem que ter controle, porque nem tudo elas sabem o que é certo, o que não pode. Quem sabe é o pai e a mãe. Talvez você diga, eu quero isso e Deus não dá.
Você diz, eu estou precisando disso e Deus não dá. Não é porque Ele não te ama não, é porque Ele sabe que ainda não é o momento certo. Na hora do almoço, a criança, se você colocar uma barra de chocolate e o arroz e o feijão, o que ela quer? O chocolate. Não, mamãe, eu não quero comer não, eu quero chocolate. Não, papai, eu não quero. Os meninos lá de casa é desse jeito. Aí no almoço, aí depois que no almoço, aí vai querer comer bolacha, querer comer biscoito. Aí lá em casa eu falo, não, pode esconder os biscoitos, pode, ninguém, se não almoçar, não vai comer nada de bolacha. Aquele menino é assim, eles não almoçam, mas fica catando bolacha, catando biscoito, e isso não vai ser bom para a saúde deles. Então Deus sabe, muitas vezes Deus sabe o que é bom para a gente ou não, e Jesus está passando por um deserto, mas Deus continua sendo o pai de Jesus, amém? Deus continua sendo seu pai, e você continua sendo filho de Deus. Não é porque você não está no melhor momento da sua vida que você não é filho de Deus, amém? E olha só a tentação que Satanás tentou Jesus: transforma essa pedra em pão. E Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Sabe o que é isso, querido? Que muitas vezes Satanás quer que a pessoa se mova pela necessidade. Ah, mas você está precisando disso, faz isso. E quantas são as pessoas que são induzidas pelo inferno, por Satanás, a fazerem muitas vezes aquilo que é necessidade para ela. E Jesus colocou as coisas espirituais acima das coisas materiais. O que é pão é coisa material. E Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é a palavra que sai da boca de Deus? É coisas espirituais. Jesus colocou como prioridade as coisas espirituais, enquanto o diabo queria que ele focasse na necessidade, queria que ele focasse naquilo que era material. Jesus disse, não, eu estou num propósito espiritual, e o espiritual é muito maior. O espiritual é o que dá vida, o espiritual é o que sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus que dá vida, é a palavra de Deus que te sustenta, é a palavra de Deus que te alimenta, é a palavra de Deus, irmãos, não é o dinheiro. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena da virada, eu vejo um monte de gente. Não é a Mega Sena da virada ou o dinheiro do sorteio, não. É a palavra de Deus que vai trazer alegria e vida e paz para você. Então para de colocar o seu coração naquilo que é material. Para de, muitas vezes, matar o propósito de Deus por conta de coisas materiais. Jesus rebateu o diabo com a palavra de Deus, ele não obedeceu o diabo. Aí eu vejo hoje uma geração influenciada por Satanás. Aí Satanás fica, tire a sua vida que é melhor. Não, é melhor você morrer, que não adianta viver. Irmãos, nem Jesus obedeceu o diabo, e você vai ficar obedecendo Satanás. Satanás fica todo dia no seu ouvido mandando você tirar a vida, todo dia você se matar, e você vai obedecer a ele? Você vai dar ouvido a ele? Que esperança ele tem para você? Que futuro ele tem para você? Nenhum. Ele só quer te corromper, ele só quer te destruir, e você não pode obedecer o diabo. O diabo fica, se eu fosse você ia lá e dava uns tapas, se eu fosse você ia lá e pagava na mesma moeda. Você vai obedecer Satanás? Repreenda ele da sua vida, repreenda ele da sua mente, porque quem é servo de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, não é conduzido por aquilo que o diabo fala, não fica dando moral para aquilo que o diabo declara, porque todos nós vamos ouvir na nossa cabeça o diabo mandando tirar a vida, que seja pastor, que seja bispo, que seja quem for. Aí você vai ficar se vitimizando. Eu queria morrer. Não, você não queria morrer, você está dando ouvido à voz de Satanás, em vez de obedecer a palavra de Deus,
que traz vida e esperança, você está ouvindo o diabo. Aí você acaba entrando numa depressão profunda. Saia disso. Não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido ao inferno, dê ouvido à palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que traz vida para você. Então não faça o mal, não faça nada que o diabo mandar, nada que o diabo mandar. Se o diabo disser para você, vai assistir isso, não assista. Se o diabo disser para você, faz isso, não faça, não obedeça a ele, não dê ouvido a ele, que ele não tem moral, ele é um derrotado, ele é um fracassado, ele só quer acabar com a nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus venceu o diabo com o poder da palavra, amém? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele levou Jesus de novo, mandou Jesus pular de um lugar, estava querendo que Jesus morresse, lugar alto, disse, se joga porque está escrito, e ele vai usar até a palavra de Deus, para você querer tirar a sua vida. Não, Deus sabe, não, Jesus disse não, porque o diabo pega a palavra de Deus e distorce. Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, ele quis adoração. É tudo que o diabo quer, ser adorado. O diabo, ele não quer matar você, porque ele sabe que se ele matar você, e você não estiver na presença de Deus, você vai sofrer igual ele vai sofrer. Mas enquanto você está vivo, sabe o que ele quer? Ser adorado por você. Ele quer que você adore a ele. Por isso que ele vai se esconder atrás de uma imagem. Por isso que muitas vezes ele vai querer colocar o seu coração no dinheiro. Porque você adorando, muitas vezes o dinheiro está adorando a ele. E Jesus disse não, a adoração é só a Deus. Pastor não pode ser adorado, padre, bispo, homem nenhum, mulher nenhuma no mundo pode ser adorado. Anjo, ninguém. O único que deve ser adorado é Deus, amém? Jesus disse, somente o Senhor teu Deus adorarás. E você vai ficar se humilhando no pé do namorado, volta para mim, eu te amo, eu não vou viver. Você vai ficar se humilhando no pé de uma pessoa, de um mortal. Eu não sei viver sem vocês, eu não sei viver sem Deus. Aí a pessoa tira a vida, aí a mulher, o homem vai lá e casa de novo. Não, irmãos, o único que é digno de ser adorado é Deus, amém? Seu namorado não deu certo, não quer nada, você vai ficar se humilhando? Vida que segue. Amizade não deu certo? Vida que segue com Jesus, amém? Vida que segue com Jesus. Então não fica se humilhando nos pés de pessoa, de patrão, de quem for, não se humilhe e nem fica adorando ninguém. Não, se é um emprego, fica tranquilo, que é Deus que te sustenta, amém? Então não fique idolatrando ninguém, não idolatre ninguém, porque o homem gosta de ser idolatrado e muitas vezes o diabo está atuando nisso, roubando a adoração que pertence ao Senhor. Então não se preocupe com o emprego, não se preocupe com nada, porque é Deus que cuida de você, amém? Jesus repreendeu Satanás, Jesus venceu ele, e essa vitória também é nossa. Diga glória a Deus por isso. Diga, a vitória também é minha. Jesus venceu o inferno, e ele quer que você também vença o inferno. E você vai vencer como? Jejuando, orando, se consagrando. Está na hora de você repreender o mal da sua vida. Como? Com o poder da palavra. Assim como Jesus venceu Satanás, você vai vencer toda investida do inferno contra a sua vida. E eu quero orar por você, amém? Se coloque de pé. Eu queria chamar os obreiros aqui na frente, obreiras, os pastores, as pastoras. São 2 sexta-feiras que faltam, essa, e agora só vai ficar faltando uma. Eu queria encorajar você, a próxima sexta-feira não faltar, é a última sexta-feira do ano. Queria encorajar você a buscar nesses dias
a purificação espiritual. Nós vamos ungir vocês hoje com a mesma unção que Jesus recebeu, a unção do Espírito, para que você seja cheio do Espírito Santo, porque só é possível vencer o mal com a presença de Deus, amém? Vem aqui à frente, todos vocês, eles vão me ajudar aqui empurrando um pouco essas cadeiras, vem toda a igreja aqui à frente, para você receber a unção. Nós vamos ungir, vamos orar por você, você que está doente, nós vamos orar também por você, aí tá bom, obrigado. Vem, pode vir aqui à frente, não fica nos corredores não, pode vir mais para cá, não precisa ter medo não, isso, vem todos vocês, pode vir aqui, ocupa esses lugares daqui, não fica nos corredores não, eles vão ungir, daqui a pouco cada um de vocês, primeiro vão estar ungindo a mão uns dos outros, isso, vem mais para cá os irmãos, pode vir mais para cá, isso, vem que é para poder, senão eles não conseguem passar ali naquele corredor, vem mais para cá, fecha os teus olhos, você que já está aqui na frente, isso, fecha os teus olhos neste momento, a presença de Deus é real neste lugar, o Senhor Jesus, Ele venceu, para que você também pudesse vencer. Talvez você entrou aqui aflito, angustiado. Talvez você entrou aqui preocupado. Mas nessa noite, a palavra de Deus é: você vai vencer. Você tem a vitória sobre o diabo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Com os seus olhos fechados neste momento, eu queria que você falasse para Deus. Queria que você apresentasse a Deus neste momento. Quais são os desertos que você tem passado? Quais são as tentações que você tem vivido? Talvez você está vivendo um momento de muita tentação e você não está muitas vezes conseguindo vencer. Muitas vezes é o vício, pode ser algum pecado e você não está conseguindo vencer. Peça a Deus, porque Ele vai te ajudar você a vencer. Talvez é o vício da droga, da bebida, da prostituição. Talvez você tenha algum pecado que está te aprisionando e você quer ser liberto deste pecado. Jesus quer te libertar. Talvez você está sendo vítima de uma coisa feita, de uma coisa mandada, e Jesus quer te libertar nessa noite. Enquanto eles louvam, fale com Deus e Ele vai te libertar. Aleluia, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor neste momento, coloca o teu poder nas mãos dos pastores, das pastoras, dos obreiros, meu Pai, que quando os teus filhos orarem por essas pessoas, que assim como o teu Espírito veio sobre Jesus, meu Pai, ó Deus, e que o teu Espírito venha sobre essa pessoa, a unção que despedaça todo jugo, venha sobre essa pessoa, meu Pai, que nenhum poder do inferno venha prevalecer contra a vida dos teus filhos. Os obreiros podem orar, os pastores podem ungir essas pessoas agora, com seus olhos fechados. Deixa a gente orar por você agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, invocamos o teu poder aqui agora, meu Deus, vem do alto da cabeça, a planta dos pés sobre a vida desta mulher, deste homem, essa pessoa que está sendo vítima de coisa feita, de coisa mandada. Você que recebeu o trabalho para destruir a vida dela, espírito imundo, solta agora, sai da casa, sai da vida agora. Isso,
em nome do Senhor Jesus agora. Todo espírito que está agindo na vida dessa jovem, todo espírito de suicídio, isso, em nome do Senhor Jesus agora eu te repreendo. Espírito de depressão, espírito de amarração na vida sentimental, você que ganhou trabalho, que não deixa essa pessoa ser feliz no amor, sai dos caminhos dela agora. Isso, espírito de inveja, toda praga, toda macumba contra a vida dessa pessoa agora, seja quebrado, meu Deus. Vai quebrando agora, meu Pai. Vai desfazendo agora toda coisa feita, toda coisa mandada, tudo aquilo que não vem do Senhor, ó meu Deus, vai cancelando agora todo o trabalho que foi feito para destruir a vida dessa pessoa, todo ritual na encruzilhada, na queda d'água, na mata virgem agora, todo espírito que recebeu o trabalho para destruir, solta a vida dessa mulher agora, pomba gira do inferno, eu te repreendo, seja queimado agora, do alto da cabeça, a planta dos pés, todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus, vai sendo queimado agora. Diabo, você não resiste o poder de Deus, solta essa vida agora, solta esta casa agora, sai da casa, sai dos caminhos, sai da vida agora, eu te repreendo agora, aonde houver o câncer, aonde houver a doença, aonde houver o caroço, desapareça agora, em nome de Jesus, todo problema no estômago, todo problema na cabeça, todo problema no sangue, meu Deus, vai tocando na coluna dessa pessoa agora, toda hérnia, isso, todo desvio na coluna agora, toda infecção, toda inflamação na coluna, eu repreendo agora, meu Deus, toda enfermidade nos ossos, desapareça agora, meu Deus, todo problema no rim, em nome de Jesus, desapareça agora, vai queimando do alto da cabeça, a planta dos pés, todo mal vai sendo destronado agora, toda doença vai sendo destronada agora, você que tem colocado medo, você que tem colocado pesadelos constantes na vida dessa pessoa, sai agora todo espírito imundo que seja cancelado, toda doença, todo mal que seja anulado agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Coloca a mão sobre a sua cabeça, as duas mãos, isso, toda a igreja, com os seus olhos fechados, diga assim comigo, diga: em nome de Jesus, eu declaro que a minha vida é de Deus. Diga: o Espírito de Deus está sobre mim. Diga: eu dou uma ordem agora, tudo que não vem do Senhor Jesus, na minha vida, na minha casa, na minha família, diga: toda doença, todo mal, para nunca mais voltar. Diga: do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, diga: eu ordeno agora, para nunca mais voltar. Tira a mão e diga: em nome de Jesus, sai. Toda doença, em nome de Jesus, sai agora. Isso. Agora feche os seus olhos e põe as mãos sobre o seu coração e se renda a Ele em adoração. Te adoramos, Jesus. Pai, eu declaro cura e libertação sobre a vida dessa pessoa, Pai. Que ela seja livre de toda maldição. Que ela tenha paz a partir de hoje. É o que eu declaro em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Não saia do seu lugar. Você que estava sentindo uma dor, acende para mim essas luzes, por gentileza. Você que estava sentindo uma dor, e na hora da oração você diz assim: bispo, na hora da oração eu senti queimar, procura aí. Ou então você aperta aí onde estava doendo. Tem alguém aqui que chegou sentindo alguma dor e na hora da oração sumiu? Se tem, faz assim com a mão, se você estava sentindo alguma dor e na hora da oração sumiu. Tem alguém? Tem alguém que está sentindo dor aqui agora? Você diz assim: bispo, eu estou sentindo uma dor. Tem alguém que está sentindo dor? Que eu vou orar por você? Senhor, eu vou orar pelo Tonhão. Tem mais alguém? Tem alguém que na hora da oração você sentiu cheiro de vela, cheiro de cigarro, cheiro de cachaça, raiva da minha voz?
parecia que você ia cair, uns arrepios ruins, você deu vontade de ir embora, deu vontade de vomitar. Se você sentiu algum sintoma diferente, fica aqui que eu vou orar por você. Mas se você está bem, volta para o seu lugar. Amém? Se você não sentiu bem na hora da oração, fica aqui que eu vou orar por você. Isso. Vem aqui que a gente vai orar por você, Tonhão. Sentiu? Sentiu o quê? Vou orar nele? Vem mais para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento essa criança. Repreendo, meu Pai, todo espírito de doença. Tudo que não vem do Senhor na vida dele, que seja cancelado agora. Pai, eu abençoo ele, declaro a tua paz, saúde e paz sobre a vida dessa criança, em nome de Jesus. Deixa eu orar pelo Senhor agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos cura sobre o joelho do teu filho, Pai. Que as cartilagens voltem ao normal. Em nome de Jesus, eu ordeno aos joelhos que voltem ao normal, que restabeleça a saúde dos ossos, Pai. Eu declaro cura e restauração sobre o teu filho, em nome de Jesus, e os que credes, amém? Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Respira fundo aí. Está mais leve? Abençoado? Você está livre, liberto em nome de Jesus, amém? Pode dormir sozinho, pode ir para casa agora tranquilo, não vai ter pesadelo, não vai ter mais nada em nome de Jesus, amém? E você vai ser feliz. Você que a sua vida sentimental está dando tudo errado, você vai ser feliz em nome de Jesus, amém? Esse espírito que te acompanhava, que fazia você não dar certo com ninguém, a partir de hoje saiu da sua vida. Quantos creem nisso? E você que está com uma briga no seu casamento, casamento é só briga, é só confusão, esse mal já saiu da sua casa em nome de... As coisas vão começar a se ajustar lá, amém? E vocês vão ter harmonia e paz e amor no seu casamento. Queridos, domingo de manhã, 8h30 da manhã, que hora? 8h30 da manhã. É o principal culto desse ministério. O Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo. E você não pode perder esse culto por nada. Por quê? Como é que Jesus conseguiu vencer o mal? Quando ele foi cheio do Espírito Santo. Então que horas é o Bom Dia Espírito Santo? 8h30 da manhã. E domingo à noite, que hora? 7h30 da noite, o culto da Sagrada Família, amém? Não falte em nome de Jesus. Vamos orar por esse. Vem aqui que eu vou orar pelo Senhor. Como é seu nome? José Nilton, vem mais para cá, José Nilton, deixa eu orar por você. Pai, em nome do... Fecha os olhos, José Nilton. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, solta os braços. Pode soltar os braços. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, espírito de bebida, Zé Pilintra do inferno, você que tem escravizado a vida deste homem, eu te repreendo agora. Todo vício que você tem colocado na vida dele agora, pega tudo que você tem colocado na vida dele, escravizado ele na vida do álcool, da bebida, e em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora, com toda a cachaça que está no corpo dele, no sangue dele, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, que Pai, coloca o nojo pela bebida, que o José Nilton tenha nojo a partir de hoje da bebida, Pai. Ó Deus, eu declaro a libertação sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, viu? Senta ali. Domingo à noite, 7h30, não falte, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos ter aqui no dia 31, na terça-feira, não nessa, na outra, o culto da virada. Vai começar 9h da noite. Então você que está aí sem saber, será que vai ter culto na igreja final de ano? Vai ter. Dia 31 vai ter a virada. Não vai ter o jantar, porque a igreja, o espaço não dá para a gente fazer jantar para todo mundo. E a gente vai ter o culto. Aí você vem para o culto e depois você pode ter sua confraternização. Quando for 00:05 você já está liberado. 00:05 passou a virada, você já está liberado para ir para sua casa. Amém? Dia 24 agora, terça-feira agora, não teremos o culto das mulheres e nem dos homens da igreja, mas quarta-feira, dia 25, tem culto, amém? Então venha quarta-feira, não falte, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto. Queria convidar a evangelista Lena para fazer essa oração, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardado e protegido.
Eu acho que acabou os cartãozinhos aqui, né, do WhatsApp. Acabou? Dentro da gaveta tem lá? Para entregar para os visitantes. Eles vão ver se acha ali. Se achar, tem um cartãozinho com o nosso número. Você que está nos visitando, pega o nosso número para você receber orações de fé. Salvar lá. Vai viajar amanhã? Essa já ora por ela, vai viajar amanhã. Tem um monte de irmão viajando. Final de ano, né? Amém, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por este dia, por este culto. Meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que foi feito aqui, Pai. Meu Deus, que o Senhor faça a libertação completa na vida dos teus filhos, Pai. Espírito Santo, nos leva para nossa casa em paz e segurança, meu Pai. Que possamos, meu Pai, voltar no dia 25, meu Deus, para estar aqui te glorificando, meu Deus. Pai, queremos te apresentar também a viagem da nossa irmã Valdeci, que o Senhor tome ela em tuas mãos, meu Pai, dê o livramento, meu Pai, livra, meu Pai, dos acidentes, do homem sanguinário, meu Pai, que o Senhor leve ela em paz e traga em paz. Então nos leva, meu Pai, para nossa casa em paz e segurança. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Deus abençoe e cumprimente essa pessoa que está do seu lado, com a paz do Senhor. Sucesso, 1 milhão de bênçãos, queridos.